O que a gente vai fazer nessa aula é utilizar o armazenamento local, né, chamado Local Storage, para armazenar os dados dos to-dos, mesmo se a gente atualizar a página ou fechar e abrir a aplicação. Então esse Local Storage permite a gente armazenar informações não relacionais, né, apenas chave e valor, com algumas informações simples. Então a gente pode utilizar, por exemplo, para salvar essa lista de to-dos. Claro que se essa aplicação fosse para o ar, por exemplo, ela precisaria estar conectada com o back-end, esses to-dos salvos no banco de dados, porém aqui a gente vai utilizar só esse local storage mesmo para ver o funcionamento dele, tranquilo? Então, basicamente, quais são as duas operações que a gente realiza que podem modificar a lista de to-dos? Adicionar um novo to-do e excluir um novo to-do. Então a gente vai chamar a função que salva esses to-dos no storage nessas duas operações. Então primeiro eu vou criar uma função que vai realizar esse salvamento. Então eu vou começar aqui, function save to storage, beleza? O que ela vai fazer? Ela vai pegar nossa lista de to-dos e vai salvar no storage. O storage eu posso acessar através da variável local storage, que é global, beleza? Então local storage, e aqui ele vai dar algumas funções para a gente. A função que eu quero utilizar é a função setItem, que vai setar um valor no storage. Que valor que eu quero setar? Pode ser aqui, por exemplo, list to-dos, certo? Aqui a gente poderia dar o nome do valor que a gente quisesse. E aqui agora a gente vai passar o valor. Qual que é o valor? A nossa lista de to-dos. Porém, o nosso local storage ele não tem habilidade para gravar vetores, gravar objetos aqui dentro dele, beleza? Ele é simplesmente uma chave valor que só grava uma chave e um valor no formato string, tranquilo? Então, para a gente vai precisar converter esse nosso array de to-dos, esse nosso vetor, em alguma estrutura que permita a gente acessar e gravar, né, um vetor. E essa estrutura que a gente vai utilizar é a estrutura chamada JSON, né? O JSON é o JavaScript Object Notation, que ele tem uma estrutura muito parecida com a de um objeto no JavaScript, porém ele é uma string. Provavelmente você vai ouvir falar muito sobre JSON, ou já deve ter ouvido se você programa para web, beleza? Como é que a gente converte esse nosso vetor em JSON? Eu vou utilizar json.parse, ou melhor, json.stringify, certo? Passando esse to-dos, ou seja, esse JSON é uma variável global também. O stringify vai transformar esse nosso vetor em uma string. E agora eu posso chamar esse save to storage aqui dentro dessas duas funções aqui, add to do e delete to do, beleza? Vamos salvar agora e eu vou verificar se esse funcionamento aqui já está acontecendo. Bora atualizar aqui, vou adicionar um novo to do, adicionar, vamos ver se ele deu algum erro aqui no console, não deu erro nenhum. Se eu vir aqui agora na aba application, certo? Acessar aqui local storage, file, eu vou ter, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a minha tela. Eu vou ter a minha list to-dos aqui dentro com o nosso value em formato de string, tranquilo? Então, ele também consegue aqui converter para a gente, ele já sabe, ele já entendeu que isso aqui é um JSON em formato de string e converteu aqui os itens do to-do que a gente tem, beleza? O que a gente precisa fazer agora é quando a gente atualizar essa página, ele buscar esses valores lá no local storage e preencher essa lista com esses novos valores, beleza? Então aqui em cima, quando a gente inicia a aplicação, que a gente começa o to-dos com esses três itens, ao invés disso a gente vai fazer o seguinte, var to-dos é igual a local storage.getItem list to-dos. Beleza? E agora se eu salvar e atualizar, ele vai vir aqui um monte de erro porque a gente ainda não fez o json.parse por volta disso. Porque como os dados lá no nosso local storage estão salvos em formato de JSON, a gente precisa agora transformar eles de volta no array utilizando o json.parse. Agora eu vou salvar, atualizando, ele já vai ter os itens ali, beleza? Mas isso, provavelmente se a gente vir aqui agora no nosso application, remover esse list to-dos do local storage e eu iniciar a nossa aplicação, a gente vai obter um erro. To-dos is not iterable. Por quê? Porque como a gente não tem nenhuma informação aqui dentro do nosso local storage, né, do list to-dos, ele não retornou um array. E daí quando a gente tenta dar um for aqui dentro desse to-dos, ele dá esse erro porque isso aqui não é um array. Então uma forma do JavaScript para a gente definir valores padrão para alguma variável, se a gente não conseguir retornar um valor viável,
da nossa primeira operação é no final dela fazer o seguinte, ou, e daí definir o nosso valor padrão. Ou seja, se ele não conseguir retornar um valor aceitável aqui desse JSON.parse, ele vai jogar um array vazio lá para dentro da nossa variável todos. E agora sim, se eu atualizar, ele não tem mais o erro. Vamos começar adicionando aqui algum to-do? Novo to-do, fazer café, mais um to-do. Vamos atualizar a página. Show de bola, continua aqui. Vou excluir agora o fazer café. Vou atualizar a página. Beleza, continua da mesma forma que a gente já fez.